Eu dirigi por mais de 600 quilômetros naquela noite, mas quando amanheceu, descobriram meu carro a menos de 20 quilômetros do cemitério. E o pior, eu não estava sozinho naquela estrada. Meu nome é Marcela, e durante anos eu tentei encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu naquela estrada. Talvez tenha sido exaustão, talvez o choque emocional, talvez eu tenha enlouquecido por algumas horas. Mas existe um detalhe que nunca consegui explicar. O odômetro do meu carro registrou mais de 600 quilômetros naquela noite. E eu fui encontrada a menos de 20 quilômetros do cemitério. Tudo começou depois do velório do meu tio. Era quase meia-noite quando deixei a cidade. A chuva havia parado há pouco tempo. O asfalto ainda estava molhado. As luzes da cidade desapareciam lentamente pelo retrovisor. Eu estava cansada. Triste. Apenas queria chegar em casa e dormir. Naquele momento eu não imaginava que passaria a noite inteira presa na mesma estrada. Os primeiros minutos foram normais. O rádio tocava baixinho. Alguns carros passavam ocasionalmente. A lua aparecia entre as nuvens. Tudo parecia tranquilo. Até que percebi uma placa na beira da estrada. Porto Novo, 48 quilômetros. Nada estranho. Continue dirigindo. Alguns minutos depois vi a mesma placa novamente. Pensei que estivesse distraída. Talvez existissem duas iguais. Não dei importância. Mas então ela apareceu uma terceira vez. Mesma distância. Mesma ferrugem. Mesmo adesivo rasgado no canto inferior. Meu coração acelerou levemente. Ainda havia uma explicação. Talvez eu estivesse confundindo as placas. Mais alguns quilômetros se passaram. Foi quando comecei a notar outros detalhes. Uma árvore caída. Um poste torto. Uma cerca quebrada. Tudo parecia familiar. Estranhamente familiar. Então percebi. Eu já tinha visto aquelas coisas antes. Exatamente na mesma ordem. Árvore. Poste. Cerca. Placa. Árvore. Poste. Cerca. Placa. Meu estômago afundou. Ainda havia uma explicação. Talvez eu estivesse confundindo as placas. Mais alguns quilômetros se passaram. Foi quando comecei a notar outros detalhes. Uma árvore caída. Um poste torto. Uma cerca quebrada. Tudo parecia familiar. Estranhamente familiar. Então percebi. Eu já tinha visto aquelas coisas antes. Exatamente na mesma ordem. Árvore. Poste. Cerca. Placa. Árvore. Poste. Cerca. Placa. Meu estômago afundou. A placa aparecia novamente. A árvore novamente. O poste novamente. Como se a estrada estivesse presa em um ciclo. E eu junto com ela. Foi quando o rádio desligou sozinho. O silêncio tomou conta do carro. Silêncio pesado. Desconfortável. Quase vivo. Então tive uma ideia. Reduzi a velocidade. De 140 para 80. Depois 60. Depois 40. Foi aí que algo aconteceu. Os padrões começaram a mudar. A árvore desapareceu. O poste desapareceu. A placa também. No lugar deles surgiram coisas novas. Uma casa abandonada. Um poço de pedra. Uma velha igreja de madeira. Nenhum daqueles lugares deveria existir naquela região. Eu conhecia aquela estrada. Percorria aquele caminho há anos. Mas nunca tinha visto nada daquilo. E quanto mais devagar eu dirigia, mais coisas surgiam. Quando passei pela igreja, vi alguém parado diante dela. Uma silhueta. Alta. Imóvel. Observando a estrada. Não consegui ver o rosto. Apenas o contorno. Instintivamente acelerei. A figura desapareceu pelo retrovisor. Mas poucos minutos depois, ela apareceu novamente. Ao lado de uma árvore.
depois ao lado de uma cerca, depois em cima de um pequeno morro. Sempre observando, sempre parada, sempre mais próxima. Olhei o relógio. Marcava 2h13. Alguns minutos depois olhei novamente. Ainda marcava 2h13. O relógio do painel havia parado. O celular também. Tudo estava congelado. Excitui. E a estrada? Pela primeira vez senti pânico de verdade. Porque naquele momento compreendi algo. Eu não estava perdida. Eu estava presa. Foi então que a figura começou a se mover. Lentamente. Primeiro caminhando. Depois correndo. Sempre à margem da estrada. Acompanhando o carro. Não importava a velocidade. Ela continuava ali. Às vezes distante. Às vezes perto o suficiente para eu vê-la claramente. Seu corpo era anormalmente comprido. Os braços quase tocavam o chão. E seu rosto parecia uma sombra vazia. Sem olhos. Sem boca. Sem nada. Apenas escuridão. Então ouvi algo. Uma batida. Vinda do porta-malas. Toc. 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 Meu sangue gelou. Porque eu sabia. Eu estava sozinha naquele carro. A batida voltou. Mais forte. Toc. 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 Como se alguém estivesse tentando sair. Acelerai desesperadamente. 160 km por hora. 170. 175. Mas quanto mais rápido eu andava, mais a estrada se repetia. Mes plaças apparaissaient. Mes árvores surgiam. Mes cercas passavam. Era como correr dentro de uma esteira infinita. E então vi algo que quase me fez perder o controle. A placa agora dizia: você não deveria ter parado. Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mensagem antes. E sabia que ela era para mim. Desesperada, pisei no freio. O carro derrapou. Parou completamente. E pela primeira vez em horas, tudo ficou imóvel. Nenhum som. Nenhum vento. Nenhum inseto. Nada. Então a figura apareceu à frente do carro, no meio da pista. Observando. Ela ergueu lentamente um braço e apontou para trás, para o porta-malas. Meu coração quase parou, porque naquele instante compreendi. Aquela coisa não estava me perseguindo. Ela estava tentando me avisar. A batida veio novamente, mais forte do que nunca. Toc, toc, toc. Então o porta-malas se abriu sozinho, e algo começou a sair. Algo muito maior que um ser humano. Algo que parecia ocupar toda a escuridão ao redor. A última coisa que lembro foi a figura correndo em direção àquilo, como se estivesse tentando impedir. Depois disso acordei em um hospital. 2 dias depois. Meu carro foi encontrado abandonado. Sem danos. Sem sinais de acidente. Mas havia uma coisa estranha. O porta-malas estava completamente destruído. Como se algo tivesse forçado a saída por dentro. E até hoje, quando passo perto daquela estrada, vejo uma placa enferrujada no acostamento. Uma placa que ninguém mais parece notar. Ela diz apenas: Continue andando. E eu nunca tive coragem de parar para ler o outro lado.